muito boa noite. Nós, como toda segunda-feira, estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, promovido pelo Instituto AMSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia. Hoje, nós temos conosco o professor Manuel Domingos Neto, que está agora lançando o seu novo livro. O livro tem o mesmo título que nós demos ao evento de hoje, que é O que Fazer com o Militar. Ele também esteve, esta semana passada, num seminário já da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, onde também abordou a temática que ele aborda no livro, e isso ele vai expor, mas isso tem tudo a ver com o momento político que a gente está vivendo. O volume de denúncias que tem envolvido as Forças Armadas ou integrantes das Forças Armadas na preparação do golpe militar, desde a negação das urnas eletrônicas, passando pelo acobertamento de uma série de ilícitos desenvolvidos pelo então presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo que está vindo à tona hoje tem que ver com muito das coisas que o professor Manuel Domingos dialoga em seu livro. Então, nós teremos participando conosco também apoiando o debate o José Genuíno. José Genuíno é conhecido de todos vocês, de todo mundo. Ele foi deputado federal constituinte, foi presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, foi assessor do Ministério da Defesa. O Manuel Domingos é historiador, professor, pesquisador, é ex-deputado federal, né? E está lançando agora o seu novo livro, O que Fazer com o Militar. Eu vou, para a abertura dos nossos trabalhos, solicitar que o Vicente Trevas, presidente do nosso instituto, faça a abertura dos trabalhos, e vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, que deem o seu like, que também, se tiverem interesse em serem avisados sempre das atividades que nós vamos desenvolvendo, que cliquem no sininho. Vicente, por favor, com você. Muito boa noite a todas e todos. Hoje teremos no Diálogos AMSUR um momento muito excepcional no sentido da consistência, da gravidade e da complexidade do tema que vamos abordar, né? E nada melhor para enfrentar com muita lucidez, né? Com muita capacidade de ver além das manifestações conjunturais, contarmos com a presença do nosso parceiro de sempre, o professor Manuel Domingos Neto, né? E o nosso parceiro muito participante, né? O nosso querido companheiro e amigo José Genuíno, né? Eu queria fazer algumas considerações para solicitar depois comentários dos nossos expositores, né? A primeira indagação é nós tentarmos assim ter consciência e explicitarmos a especificidade da conjuntura política na qual o nosso tema hoje vai ser discutido, né? Eu acho que essa discussão sobre o papel das Forças Armadas, a discussão sobre a defesa nacional, são discussões recorrentes e necessárias, mas nós iremos fazer hoje, 21 de agosto de 2023, num contexto muito específico, né?
E aí eu pediria aos nossos expositores se eu estou vendo corretamente. Ele é específico porque, do nosso ponto de vista interno, da nossa reflexão, porque nós estamos percebendo, mas é uma indagação, que está se fechando um ciclo político endógeno das Forças Armadas conduzidas, o conduzido o círculo pelo Exército, né, que tem como ponto de partida desse ciclo, né, que nós achamos que está se esgotando, o lançamento da candidatura do ex-presidente Bolsonaro na Academia de Agulhas Negras. Evidentemente que esse ponto de partida foi um ponto de chegada. Quer dizer, houve processos anteriores, né? O golpe contra a presidente Dilma, a reestruturação do GSI sob o comando do general Chegóin, né? Enfim. Mas eu indago se realmente esse ciclo, né, endógeno de uma dinâmica política que se explicita, né, do lançamento da candidatura do Bolsonaro, na articulação para a candidatura, na sua preparação, na efetivação, na formação e na condição do governo, né? Se hoje esse ciclo está chegando, veja, no seu esgotamento. O que é que significa isso? É a pergunta que fazemos, é que se os militares quiserem permanecer, insistir, incidindo na política, eles vão ter de abrir um outro ciclo, porque está se esgotando. Essa é uma primeira indagação, né? Uma segunda indagação é que a questão militar, ela hoje, ela ganhou uma repercussão na sociedade de uma dimensão muito poderosa, ou seja, ela tomou conta do senso comum do dia a dia das pessoas, né? Numa intensidade muito maior nos últimos tempos. Também é uma indagação que fazemos, né? Isso faz com que a questão dos militares, do governo Bolsonaro, dos crimes cometidos, não se passa mais só nos palácios e nos bastidores, né? Ele está aí na cena pública. O que é que significa estar na cena pública nessas condições? Hoje de manhã, consultando várias redes, nós estamos percebendo como num programa de grande audição, né, do domingo brasileiro, né, o Fantástico, essa matéria foi desenvolvida, foi apresentada e foi documentada, ou seja, é, esse tema está dialogando com o senso comum espalhado em nossa sociedade, né? E mais ainda, e os fatos, né? E os fatos ocorridos recentemente, e aqui faço referência ao escândalo, né? Dos presentes, que é um escândalo, né? Está também atingindo a percepção fácil do grande público, né? E isto vai produzir, já está produzindo, né, um comentário jocoso no cotidiano das pessoas. Tudo jóia? Joinha, né? Ou seja, isto é importante porque nós sabemos que quando um fato, né, quando um acontecimento, ele ganha receptividade e ele é apreendido no código do senso comum, isso tem um peso muito diferenciado, né? Então, nós estamos diante de um contexto excepcional, você entende? Para a questão militar, a questão da defesa nacional, né? Mais ainda, e aqui quero fazer referência, na semana, a semana retrasada ou passada, né, houve um debate sobre a questão da defesa nacional, né, num espaço institucional relevante, né, na Comissão de Justiça, Constituição e Cidadania. Esse debate teve a participação de generais, ex-ministros da Defesa e do nosso querido expositor Manuel Domingos Neto, né?
E foi um debate, na minha visão, né, que acompanha um pouco essa agenda, onde, da parte do nosso expositor, começou pelos finalmente. Geralmente, quando nós abordamos esses temas, a gente fica um longo tempo nos entretantos, né? E essa abordagem dos finalmente, eu acho que é um salto de qualidade num debate público sobre essa questão que queremos tratar, né? E certamente o professor Manuel Domingos Neto vai explicitar, né, como ele começou esse debate pelos finalmente, pelas teses afirmativas, né? Os considerandos vêm depois dos enunciados da tese, e eu acho que isso foi um salto de qualidade, né, do nosso diálogo, né? E, portanto, nós estamos diante de um momento, primeiro, importante para o país, segundo, um momento que explicita as Forças Armadas numa situação de encruzilhada, elas estão numa encruzilhada, entende? Quer dizer, a vida que elas vinham levando, ela não será mais a mesma. Em que direção ela se dará é uma indagação da nossa reflexão, né? E mais ainda, em um momento geopolítico, macro geopolítico, que todos os países estão pensando, repensando a sua defesa nacional. Então, nós estamos aí num momento de grande complexidade, né? E para melhor nos esclarecer, orientar o nosso debate, que o nosso querido amigo, o professor Manuel Douglas Neto, e o nosso querido amigo José Domingos, e, portanto, uma boa discussão a todos nós. Passo ao agradado para conduzir os nossos debates. Muito obrigado, Vicente. Bom, vamos então diretamente ao nosso debate. Com vocês, então, Manuel Domingos Neto. Manuel, com você, por favor. É uma grande satisfação estar de volta entre vocês para tocar essa temática tão difícil e tão necessária. Olha, eu procuro não me perder no noticiário causticante, efervescente do dia a dia. São manchetes e mais manchetes, todas envolvidas, todos envolvendo pequenos episódios de um processo mais amplo, mais complexo. Enfim, essa investigação da Polícia Federal, isso leva a um movimento permanente de notícias. E a ideia que eu faço é que o movimento democrático tem uma dificuldade muito grande para se situar nessa questão devido a não saber o que fazer. É exatamente isso. Porque o que adianta? É claro que botar criminoso, cobrar de ladrão, indicar a responsabilidade de golpista é fundamental. Mas e aí? Levam os corruptos, os golpistas para a cadeia e fica como? Como é que fica a defesa nacional? Como é que ficam as instituições? A revelia do fato de que elas são atacadas e elas, obviamente, vão encontrar suas respostas. E geralmente encontram. Elas saem, às vezes, de situação de desmoralização extrema para uma situação de domínio. É tal do fazer do limão à limonada. Há boas prescrições acerca disso nos manuais da guerra híbrida. Então, me parece que o mais importante é a gente forçar a barra na discussão sobre o que fazer. E foi a isso que eu dediquei a minha atenção nos últimos meses. Eu trabalhei de forma intensiva,
Não fiquei completamente satisfeito com o meu livro, acho que há muitas lacunas. Eu fui obrigado a suprimir algumas páginas que eu não achava bastante sólida, uma reflexão ainda bem, bem amadurecida, mas achei que se demorasse mais, seria prejudicial. Acho que o debate político brasileiro está pedindo indicações acerca de como conduzir, o Estado deve conduzir o que eu chamo de reforma militar. Essa reforma militar precisa ser orientada por uma política ampla, que é a Política Nacional de Defesa. A Política Nacional de Defesa, que está aí, já foi feita há muitos anos atrás, a renovação prevista legalmente, ela não ocorreu. O documento que está no Congresso, acho eu, está completamente defasado. Inclusive, a defasagem ficou mais evidenciada com a guerra na Ucrânia. Esse grande confronto testou novas armas, testou novos procedimentos e, portanto, todos os exércitos do mundo são obrigados a se reorientar. E esse documento que está no Congresso, ele não reflete essa novidade. Uma coisa feita há tantos anos atrás, né? Não dá. O Júlio estava reclamando que o Congresso não discutia, não vale nem a pena discutir. Não vale, o que vale é fazer outro. Agora, para fazer outro, me parece que a gente precisa renovar os fundamentos do debate sobre defesa nacional. Por isso que no livro eu botei anotações para uma nova defesa nacional. Eu acho que a defesa nacional que precisa de uma nova concepção. Eu tenho conversado longamente com o Genuíno acerca do item básico da defesa nacional, da concepção de defesa, que é a unidade, a coesão dos brasileiros. Essa coesão foi prejudicada pela atuação militar. Os militares, nesse sentido, agiram contra a defesa nacional ao aprofundar a crise política nessa aventura bolsonarista. Sim, eu vejo como importante a gente discutir a nova defesa nacional com base nessa viga mestra, a coesão dos brasileiros. E nas escolas, que são indiscutíveis. A defesa nacional precisa de contar com amizades, particularmente na vizinhança. A defesa nacional precisa de contar com autonomia em armas e equipamentos. E uma defesa nacional precisa, de fato, contar com instituições profundamente remodeladas, porque as que estão aí, elas não atendem. O militar é um fracassado. Não preparou o Estado brasileiro para resistir, para sustentar uma política interna independente, para resistir às investidas dos que querem as riquezas nacionais, ou a subordinação política do Brasil. É assim, nós precisamos, portanto, de uma nova concepção de defesa. Esse debate não entra em pauta nunca. O noticiário vive de acontecimentos, de episódios relevantes, certamente, mas quem acompanha o dia a dia termina se perdendo uma visão de um curso de um curso mais longo, né?
Eu proponho nesse livro, e proponho aqui a todos os companheiros, que o campo de discussão que pode deixar, que é mais benéfico para se caminhar em frente, seja o de proposições objetivas para a defesa nacional. Proposições objetivas. E deve agarrar ponto por ponto. Por exemplo, se nós colocarmos em pauta a independência relativamente aos produtos de defesa ou ao material bélico. O presidente da República deliberasse pela produção autônoma. Veja, aí a discussão objetiva se daria em torno disso, aglomerando as competências nacionais. O Ministério da Defesa é incapaz de fazer isso, não está preparado. Mas é um ponto bem objetivo. O Brasil não dependerá mais do Pentágono para armar suas forças, né? Suas corporações. É um ponto objetivo. Outro ponto que dará seguramente grande polêmica. O Brasil precisa de multiplicar sua capacidade aeronaval, né, em detrimento de uma menor capacidade da força terrestre. Vocês imaginem essa tese. Por que eles fogem? Eu acho que o Etchegói, né, ele ficou mal, né, ficou um tanto quanto perturbado diante de proposições que são inegáveis, cuja validade é inegável. É inegável. Militar, generais do Exército, defendem essa ideia. Eles não podem se manifestar. Brigadeiros e almirantes também defendem essa ideia. É preciso a primazia na defesa nacional é a capacidade aeronaval. À medida em que a discussão corra por temáticas assim, aí o militar, o exército em particular, fica na defensiva. Ele vai ter que cuidar disso. Normalmente, como é que eles apresentam a necessidade de mais tropa, né? Mais dinheiro para aumentar as fileiras? Alegando o quê? Que o Brasil é muito grande. Ora, se o Brasil é muito grande, ele tem que reduzir tropas, porque a tropa não pode se estender por todo o território, é inegável. Espalhar militar, espalhar quartel por todo o território, não dá. Você tem que ter preparo para chegar onde for necessário o mais rapidamente possível. E esse preparo nem sempre consiste em mobilização de tropa. Nós precisamos ter engenhos que atinjam a qualquer ponto do Brasil rapidamente. Traduzindo, nós precisamos de mísseis hipersônicos, furtivos, de drones. Nós precisamos de artilharia de longo alcance. Nós não temos isso. Pensar que o Rambo, super bem treinado, tem valia num caso desse, é pensar errado. O que adianta aí nós termos 100 mil Rambos se o adversário, se o inimigo, pode destruir de longe, sem nem se movimentar? A noção de combate corpo a corpo é uma noção defasada para a guerra, completamente defasada. Eles insistem nesse negócio por quê? Eles insistem nisso porque a guerra passa na cabeça dos comandantes
é uma guerra contra o povo brasileiro. Aí tem cabimento, ter tanque, ter fuzil, ter essas coisas. Agora, se nós pensamos no inimigo estrangeiro, nós precisamos de escudo de mísseis. Nós precisamos de um sistema de radar, um sistema de vigilância que aponte rapidamente todas as movimentações perigosas. Então, para a gente avançar na discussão da defesa e passar, digamos, a ser escutada, a incomodar mesmo, incomodar, general, por que você recebeu tanto dinheiro, faz tantos anos que você recebe dinheiro? O Brasil é um dos maiores orçamentos do mundo, está entre o 11º e o 15º orçamento do mundo. Potências industriais e científicas inferiores ao Brasil dispõem de mais capacidade de defesa do que o Brasil. Que diabo é isso? Como é que isso se justifica? E só pode se justificar porque o militar não encontrou sua vocação, que é a vocação de defesa externa. Aí fica fazendo mil coisas, ações subsidiárias, ações secundárias, que ele fica ressaltando para mostrar que é importante e poder obter mais dinheiro, mais recurso público. Outra coisa que nós poderíamos insistir, eu insisto nesse negócio, é que tem que botar o pingo nos is, aquelas propagandas enganosas. Aquilo é muito feio para a sociedade brasileira. Mostrar homens com fuzil dentro de uma canoa na Amazônia. Coisa ridícula, que palhaçada. Que não serve para nada na defesa nacional. Aquilo é coisa de polícia de fronteira, combatendo, buscando traficante. O que aquilo tem a ver com defesa nacional, gente? O que tem a ver com defesa nacional seria um bom sistema de informação. Para isso, nós precisaríamos ter satélite próprio, lançador próprio, capacidade de observação multiplicada, e precisaríamos ter equipamentos que atuassem atingindo todo o território marítimo e terrestre, todo o espaço brasileiro. São 8.500, mais quase 4.000 milhões de quilômetros quadrados. É realmente um vasto espaço do planeta. Agora, a estratégia do Exército é presença. Ora, meu Deus do céu, é possível estar presente nisso? Esse espaço todo? A premissa do planejamento brasileiro é a presença. Ora, como é que pode? Não tem cabimento isso. É impossível estar presente em 17.000 quilômetros de fronteira. E, enfim, eu estou querendo ilustrar alguns pontos de crítica, porque para enumerar tudo seria uma coisa demorada. Eu acho que o presidente Lula deve estar consciente de que esse tipo de financiamento da modernização, entre aspas, de compra de equipamentos, ele contradiz a política externa do Lula, altiva e antiga. Ele contradiz isso, porque a sociedade precisa compreender. Quem compra a arma de fora não tem autonomia. Não pode cantar de galo, tem que se rebaixar. A razão pela qual os comandantes batem continência para os Estados Unidos é porque, sem o complexo militar industrial
da grande potência, as Forças Armadas brasileiras não são nada. Não são nada, né, não seriam operacionais. Não seriam operacionais. Esses aviões fabricados no Brasil, eles são todos mobiliados com equipamento externo, a partir do motor. Então, quando o estrangeiro quiser determinar que eles não voarão mais, acabou-se, não voarão. Não fornecerão os equipamentos de manutenção e ponto. Veja aí a fragilidade. É claro que o ITA, o CTA, a experiência de construção aérea, a engenharia de aeronaves, avançou, é muito importante, mas nós não temos autonomia, isso não garantiu a autonomia. A mesma coisa se coloca para a Marinha, né? A Marinha de Guerra do Brasil sempre foi dependente de importações. E não há programas objetivos que garantam isso. Essa postura do governo contradiz a nossa capacidade, porque nós temos muitas universidades, nós temos muitos físicos, muitos engenheiros, muitos químicos, muita gente habilitada, só que eles estão desmobilizados, não há um plano de autonomia do país nesse sentido. Nem o militar é capaz de fazer isso. O que o militar sabe é viajar para os Estados Unidos para comprar as coisas e para ganhar uns dólares lá, para reforçar o seu orçamento. Ele tem visão pequena na matéria. O Etchegói veio lá, quando eu mencionei o negócio da dependência externa, ele veio lembrar que o Brasil, que o militar teve na frente do desenvolvimento científico. Ora, isso. História, eu já escrevi, já organizei um livro, trabalhei longamente com o general almirante Amarante sobre isso. O militar realmente foi importante, mas a importância dele ficou para trás. Álvaro Alberto foi perseguido como ladrão pelo Juarez Távora, sabe? O Casemiro Montenegro comeu o pão que o diabo amassou, pô. É só ler o livro do Fernando Moraes. Então, não é verdade que o militar está aproveitando a capacidade científica. O militar ganhou fama de apoiador, de incentivador da ciência lá atrás. Hoje a realidade é completamente outra. Nós formamos 13 mil doutores por ano, gente. 13 mil doutores. Agora falta uma política para que uma parcela dessa nova capacidade se dirija à defesa nacional. Olha, eu estou sentindo que eu estou tomando muito tempo de vocês, pegando alguns aspectos, deixando outros de lado. Para encerrar o debate, eu vou ficar por aqui e insistindo na seguinte ideia, que o importante agora é nós mostrar a fragilidade da defesa por conta da dependência, cobrar o fechamento dos escritórios na Europa e particularmente nos Estados Unidos, cobrar um plano de capacitação autônoma do Brasil. Isso leva à redução de tropas. O Exército vai contra a defesa nacional quando ele insiste em multiplicar suas tropas. Ele está se preparando para a guerra contra o brasileiro, está se preparando para a guerra, sabe? A supremacia aeronaval é indiscutível isso. Quem teve a oportunidade de conversar com almirantes e brigadeiros
conversar que eu digo é livremente, sabe? Eles vão compreender isso. E assim a gente foge desse ramerrão cotidiano, no qual uma meia dúzia será responsabilizada e o conjunto fica livre para fazer o que sempre fez, né? Que é deter os instrumentos de dominação da sociedade. Acho que precisamos passar a ofensiva também, porque o militar vive na ilegalidade. É ilegal o general atacar a esquerda. É ilegal o general, porque a Constituição determina, ela reconhece e determina o pluralismo. E não há pluralidade, há homogeneidade. Quando a homogeneidade política e ideológica domina o comando militar, significa o quê? Que uma corrente política apropriou-se da Força Armada. A Força Armada não é mais do Estado, não é mais da sociedade. Integra uma corrente política. Eu acho que essas coisas incomodam profundamente o militar. E o brasileiro não se dá conta disso. É isso. Eu fico aqui, eu acho que, como abertura de conversa, nós temos 2 horas, né? Isso. E, como abertura de conversa, talvez eu já tenha falado até demais, que eu gostaria de ouvir aí os questionamentos e as opiniões dos amigos. Muito obrigado, Manuel Domingos. Eu acho que você propõe uma mudança de enfoque na discussão sobre os militares, sobre a defesa nacional, muito importante. Eu vou passar, então, imediatamente para o Genuíno. Por favor, José Genuíno, você. Olha, eu tenho uma concordância com as elaborações do Manuel Domingos, principalmente quando ele enfoca os elementos essenciais de uma política de defesa, entendendo a política de defesa como uma política pública, não a de militares, uma política de defesa que possa ser amplamente debatida no país, com as instituições do poder civil e com as instituições da sociedade civil em torno de objetivos que caracterizam a política de defesa. A relação com o Estado, com a sociedade, com a política externa, com a modernização dos equipamentos e com a ruptura diante de certos parâmetros que marcam a história das Forças Armadas na história do Brasil, particularmente o que eu chamo de tutela militar do artigo 142 e autonomia do aparato militar dentro do Estado, mesmo quando há democratização, como aconteceu de 46 a 64 e como aconteceu de 85 a 2016 e agora que está se reiniciando outro período. Portanto, eu tenho concordância com esses elementos que o Manuel Domingos coloca, porque ele tá dando um tratamento à questão da defesa como uma atividade de alta especialização, uma atividade de alta sofisticação, uma atividade que se relaciona com as demais atividades do poder público, e não como algo corporativo de uma corporação que está se manifestando agora, né? Nas notícias de hoje, da Associação para a Defesa da Imagem do Exército, da reunião do Lula com os chefes militares para discutir cada força com quadro projeto, certo? Porque eu acho que é importante esse enfoque do Manuel Domingos, porque nós temos 2 grandes fatos que estão atestando, que estão revelando que as Forças Armadas brasileiras estão superadas, antiquadas, sem funcionalidade, e estão apenas enfeitando o que eles chamam de tutela militar. Quais são os 2 grandes fatos históricos? A eleição do inominável e o governo de 4 anos. Isso aí, tudo que aconteceu nesse período, e as Forças Armadas, particularmente o Exército, teve papel decisivo na campanha, no governo, nas articulações,
E tudo que tem acontecido agora com os episódios do 8 de janeiro e com os episódios das joias e com os celulares falantes estão mostrando que as Forças Armadas estão diante de um fio da navalha. Estão se superando, estão envelhecendo, estão dando atestado de óbito. Agora, uma força militar tradicional, armada, com a experiência de tutela militar, não vai dar atestado de óbito facilmente. Precisa de uma força de fora delas para enquadrá-las, dirigi-las, conduzi-las. Este é o grande fato que, no meu modo de entender, está atormentando a opinião pública. Você viu a pesquisa Genial Quest? A pesquisa Genial Quest divulgada ontem e hoje revela como caiu o prestígio das Forças Armadas. Antes era em primeiro lugar, hoje está em quarto ou quinto lugar. E o fato, olha bem, e o fato relevante é que essa pesquisa mostra a queda das Forças Armadas no eleitorado bolsonarista. Isso quer dizer que o eleitorado que aplaudia as Forças Armadas era para dar o golpe. Como o golpe, a intentona golpista fracassou, as Forças Armadas estão vivendo, no meu modo de entender, uma crise política. E eu, diante desse grande fato, nós não estamos construindo uma alternativa política para resolver esse problema. Nós não estamos. A indicação do ministro da Defesa, as suas entrevistas, particularmente, eu não sei se vocês viram a entrevista dele semana passada, as declarações vêm no sentido de não enfrentar o problema. E aí estão acomodando o aparelho militar das Forças Armadas dentro do Estado. Acomodando. Isso vai dar problema. Porque, viu, Vicente, como você colocou a indagação, eu acho que, diferentemente da transição de 79 para 85, agora as condições históricas, econômicas e mundiais são totalmente diferentes. Então, a coisa se agrava. E aí vem o segundo grande fato que agrava essa crise de identidade, de existência, que é a guerra na Ucrânia. E a entrada do mundo numa geopolítica multilateral. A geopolítica multilateral coloca em xeque a visão de Forças Armadas brasileira, de inimigo interno, de lei e ordem, de tutela. Então, veja bem, os episódios da guerra na Ucrânia e as consequências de uma nova geopolítica mundial e o país querendo ser protagonista dessa nova ordem global, multilateral, está aí a reunião dos BRICS, tem a discussão do papel da América Latina, está aí a crise se manifestando em alguns países da América Latina, coloca outros parâmetros para a política de defesa. Isso está passando à margem. Era hora de estar discutindo com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa como estabelecer a diplomacia do mundo multipolar com a política de defesa. Então, esses dois grandes fatos estão levando a uma conclusão contundente. As Forças Armadas brasileiras, pelo que fizeram no governo do Inominável, pela aventura do governo do Inominável e pela inapetência, a desfuncionalidade, a falta de interesse de discutir os elementos novos de uma política de defesa, como o Manuel Domingo colocou aí, alguns desses elementos, né? A questão naval, a questão aeroespacial, mostra como há uma desatualização. E Forças Armadas disfuncional, desatualizada, imprestáveis, elas vão cuidar de quê, pessoal? Vão cuidar do Estado, dos interesses corporativos, previdenciários, de salário. E vocês viram agora essa nova coisa do TCU em relação à caixa o fundo lá para a moradia, né? Você vê a quantidade de familiares de militares envolvidos, e eles estão dizendo que não, porque não é uma empresa que tem autonomia para fazer isso. Quer dizer, vai virar uma corporação com a tradição autoritária e fortalecendo o interesse corporativo fisiológico. Esse é o drama que nós estamos vivendo. Esse drama é mais sério do que o que aconteceu com a transição de 79 a 85.
Porque de 79 a 85 nós desembocamos na Constituinte. E o grande debate sobre o papel das Forças Armadas, em parte, se deu no artigo 142. Agora, pessoal, a discussão de qual é o projeto futuro do país, qual é o nosso projeto estratégico, qual é o nosso projeto para reformar o Estado, para construir políticas públicas, para gerar emprego, para ter uma nova política industrial, para discutir a inserção do Brasil no mundo, a nova política para tratar as questões essenciais da luta por emancipação. Nós temos que botar essa questão do projeto. Por isso que o Manuel Domingos tem razão quando ele chama a atenção que a política de defesa é uma política pública, e é uma política pública que tem transversalidade com as demais políticas públicas do Estado, com a ciência e tecnologia, com os institutos de pesquisa, com a academia, com o fim do serviço militar obrigatório. São decorrências, são consequências do que nós podemos chamar de uma modernização democrática das Forças Armadas, em vez de caminharmos para uma modernização conservadora. A transição de 85 foi uma modernização autoritária conservadora. Agora, nós nem sabemos para onde isso vai, porque um ministro da Defesa, que a principal ação dele no YouTube é cantar, né? Isso mostra que ele está totalmente à margem dos grandes desafios, dos grandes dilemas de uma política de defesa nos termos em que o Manuel Domingos coloca. Então, essa discussão da vigilância, como é que você pode falar em vigilância num país continental como o nosso, convivendo com a América do Sul em ebulição, se você não tem um sistema aeroespacial, um sistema eficiente de monitoramento, um sistema de vigilância? Aí você vai ter quartel. Quartel, 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 quartel. Isso está totalmente defasado. Isso não tem funcionalidade. E eu vou falar pouco, até porque eu tenho uma afinidade muito grande com as ideias do Manuel Domingos. Eu quero dizer que nós estamos numa enrascada. Porque o ideal que nós podíamos estar vivendo, o mundo do ideal, era que a gente tivesse discutindo a defesa, como está discutindo, sem entrar no mérito, ajuste fiscal, reforma tributária, SUS, os projetos da área da educação, com todos os problemas que tem, discutindo a questão da tecnologia. Nós não estamos discutindo o futuro no que diz respeito às Forças Armadas. Nós estamos discutindo a acomodação, nós estamos discutindo a blindagem, nós estamos discutindo que a CPI do 8 de janeiro não crie dificuldade para o prestígio das Forças Armadas. Estamos discutindo que o Supremo Tribunal Federal não coloque as Forças Armadas no banco dos réus. Sim, vá para a Justiça Militar. Vocês viram o inquérito policial militar dirigido à Justiça Militar. Até agora, nenhum militar foi denunciado, e está aí em evidência. Mas olha, pessoal, essa maneira de blindar, não é por acaso que o comandante do Exército faz uma visita à quinta a divisão do Exército lá em Curitiba, e ele é recebido na porta com melancia. E ele é obrigado a dizer hoje, nesse artigo do Estadão, que há uma crise de descontentamento no Exército. De um lado, os estragos que o bolsonarismo está provocando, e de outro lado, os que não queriam Lula. Olha que ponto nós chegamos. O ministro, o comandante do Exército fala isso, que está no artigo do Marcelo Godoy. Agora, está se empurrando com a barriga, está se empurrando a situação. E aí vamos discutir, cada força vai ter 4 projetos militares. Aí é o corporativismo orçamentário, é a tradução da emenda individual impositiva, do orçamento impositivo para as Forças Armadas. É a influência do Centrão nas Forças Armadas. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. E o reformador do país passa a ser o Supremo Tribunal Federal através da caneta e das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, isso me preocupa muito. Então, eu diria, para concluir, que esse ciclo da tutela militar está em crise, está se superando. Agora, o que vem no lugar?
Era a hora da gente sinalizar. As condições históricas indicam que há o ambiente favorável a se fazer rupturas, a se fazer inovações, a se tomar decisões democráticas, corajosas, que consagrem a soberania do poder civil. Mas isso não é o que eu estou vendo. Eu estou vendo o contrário. E aí nós podemos ter um prolongamento de uma crise que tem acontecido em outros países da América, particularmente da América Central. Para onde isso pode desembocar numa crise da segurança pública, misturando as coisas. E quando a gente devia criar o Ministério da Segurança Pública e orientar uma política pública de segurança. Então, eu acho que essas questões institucionais, militares, segurança pública, maioria congressual, justiça, PGR, que são questões estratégicas da institucionalidade do Estado brasileiro, que nós devíamos estar reformando democraticamente, eu acho que nós estamos optando pelo caminho da acomodação, do famoso jeitinho brasileiro, de não fazer mudança, manter as coisas como estão para ver como é que fica. Então, eu quero manifestar a minha preocupação com esse clima. No caso das Forças Armadas, essa preocupação é maior, porque eles têm arma, eles matam, eles têm força, eles têm ocupação no território nacional. E aí me preocupa, sim. Portanto, eu vejo a situação, Vicente, antes você colocou, com preocupação. E agora, concluindo, essas ideias que o Manuel Domingos corajosamente e lucidamente está propondo ao debate, nós temos que lançar o livro dele, criar um ambiente de opinião pública para defender uma Conferência Nacional de Defesa da sociedade, independente do governo, fazer uma conferência nacional com algumas escolas públicas, com alguma presença da academia, com alguns especialistas, com algumas entidades, e pressionar o governo, chamar a atenção do governo de fora para dentro para a gravidade desse tema não estar sendo tratado como devia tratar. Essa é a minha contribuição, Granado, para o debate. Estou apenas reforçando as ideias do Manuel Domingos e espero, mais uma vez, que a gente possa lançar esse livro em São Paulo, porque eu acho que eu li o livro do Manuel Domingos, eu acho que é um livro muito interessante, porque está bem escrito, está bem sistematizado, e é um livro lúcido, corajoso e está muito analítico do ponto de vista da experiência da história do Brasil. Não é um livro acadêmico só de teses. As teses produzidas no livro são fruto de uma análise um tanto quanto reportagem da história do Brasil. Eu acho que é muito interessante, inclusive, para o público que está entrando em contato pela primeira vez com o tema da defesa nacional. E eu acho que está correto trazer o tema da defesa nacional como um tema para discutir com os formadores de opinião do senso comum. Eu acho que é fundamental isso para a gente construir o bom senso em matéria de política de defesa. Parabéns, Manuel Domingos. Vamos trabalhar com o teu livro. O teu livro passa a ser uma referência fundamental para os que pensam democraticamente, seriamente, a política de defesa como expressão de uma visão democrática do Estado, de uma visão soberana e de uma visão de defesa das reivindicações mais caras do povo brasileiro. A gente quebrando com essa tutela patriarcal, autoritária, repressiva, que marca a história das Forças Armadas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gênero. Muito bom mesmo, muito obrigado. Eu vou abrir, então, para perguntas e pequenas intervenções, solicitando que as pessoas se inscrevam clicando em reações e ali clicando em levantar a mão, raise hand. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu queria levantar já a primeira questão, pedindo que o Manuel Domingos fale um pouco, se for possível, sobre a situação que a gente tem hoje, né, com as Forças Armadas sendo fundamentalmente organizadas para o combate interno ao país, e assumindo, portanto, papel fundamentalmente de controle interno, de controle político e policial,
E, na medida em que as Forças Armadas precisem se reorganizar para jogar um novo papel de verdade ligados à defesa nacional, como é que o outro lado da moeda se coloca também? Porque as forças policiais também foram organizadas na mesma direção em que foram organizadas as Forças Armadas, inclusive de maneira subordinada a elas, né? Então, é necessário também não só uma reforma militar, mas é necessário uma reforma da política de segurança pública. E eu gostaria que você explorasse um pouco essa questão. Vicente, com você. Olha, compartilho, as análises aqui apresentadas e as considerações, mas eu queria explorar, com os nossos convidados, alguns temas que já apareceram, em suas observações, mas que vale a pena, aprofundá-los, né? O Genuíno, num dado momento, ele explicitou que as Forças Armadas vivem uma crise política, né? É, e aí a primeira indagação é qual a natureza desta crise política, né? E aqui eu faço um comentário interrogativo, quer dizer, indagativo, né? Sugerindo que esta crise política hoje é uma crise orgânica, né? Como diria um nosso pensador, né, da ciência política, da história política. O que é que significa uma crise orgânica? Ela significa, primeiro, se expressa como crise moral. Tem uma dimensão de crise moral, né? Se expressa como uma crise intelectual, né? E se expressa com uma tensão entre o ator que vive a crise política, entre o representante e o representado, né? E para dar concretude ao que significa representantes e representados, foi a fala citada pelo Genuíno do comandante do Exército que sinalizou, né, essa polarização interna entre uma posição, né, que está incomodada com a trajetória do bolsonarismo e a outra parte que está incomodada com o novo governo constitucionalmente constituído, né? Ora, quando uma instituição ela entra numa crise orgânica, ela está numa encruzilhada, entende? E aí eu quero perguntar de novo, né, se quem comanda essa instituição já está tentando sair e como dessa encruzilhada, né? Então, eu gostaria de fazer essas considerações. E a terceira, concordo plenamente com o que o Genuíno falou sobre a conferência, que o Manuel Domingos Neto, no seu debate na Câmara dos Deputados, fez essa consideração, essa oferta no final de sua intervenção. E, portanto, eu acho que essa é uma questão chave para a cidadania e para o campo democrático. Ou seja, nós temos de enfrentar, quer dizer, esse debate, né, para tentar construir um consenso majoritário sobre ele. Muito obrigado. Obrigado, Vicente. Está escrito Tadeu Valadares. Tadeu, com você, por favor. Bom, a primeira coisa a dizer da minha parte é que eu creio, absoluta fé, né, fé bem fundada, de que todos nós que ouvimos as duas exposições, na verdade, né, uma exposição mais longa, uns comentários que realmente foram uma segunda exposição, a fala do Manuel Domingos, a fala do José Genuíno, eu creio que nenhum de nós tem críticas substantivas a fazer ou se pôr contra essas falas. Eu creio que as falas têm convergências explícitas e muito justificadas. Ainda assim, eu vou colocar assim, algumas, digamos assim, algumas ideias
talvez demasiado abstratas, para estimular o debate, mas só com esse objetivo, nenhum outro objetivo secundário. Do que eu pude seguir, né, seguir com atenção e anotar, eu penso que eu captei, peguei uma frasezinha, um fragmento de frase do professor Manuel Domingos, que foi para mim, muito interessante. E ele um pouco dizia o seguinte: o movimento democrático não sabe o que fazer com as Forças Armadas. Então, essa frase ficou. Quando José Genuíno falou, a frase, a sensação que me deu é uma sensação quase que do inverso. O professor Manuel Domingos dizendo que o movimento democrático não sabe o que fazer. O José Genuíno dizendo o movimento democrático, não com essas palavras, mas a linha do pensamento, o movimento democrático sabe muito bem o que fazer. E tanto assim que se pode fazer toda uma estratégia de pressão do movimento democrático como digamos, uma força externa ao governo, ao Congresso, à esfera pública, para conseguir o que tanto o Manuel Domingos quanto o José Genuíno desejam, que são forças armadas totalmente refundadas, que eu acho que eles estão absolutamente certos. Diante do que é aspas, tradição militar brasileira, a tradição militar intervencionista, a tradição militar, eu estou falando de 64 para cá, né? Autoritária, é evidente que é preciso fazer uma refundação de alto a baixo das Forças Armadas brasileiras. E aí, né, por exemplo, né, eu não sou um especialista nisso, longe de mim, mas, por exemplo, Manuel Domingos mostrou, inclusive, que tem que se pensar defesa nacional de uma maneira totalmente diferente, né, para escapar à mesmice que é a proposta, no fundo, do Exército, mas que é a proposta historicamente preponderante, sistemicamente repetida, porque o Exército é o Exército é incomparavelmente mais poderoso dentro dos esquemas das Forças Armadas do que a Marinha ou da Aeronáutica. Isso aí é uma coisa muito até singela, né? Agora, aí que eu digo, vou colocar aqui uma hipótese, repetindo, para trazer talvez um pouco de pimenta ao debate. Como eu sou da Amazônia, eu gosto muito de comida apimentada. Vamos supor que o projeto do professor Manuel Domingos e a estratégia, digamos, de pressão do José Genuíno, projeto do professor, estratégia do Genuíno, se convergentes, eu acho que absolutamente convergentes, inclusive convergentes com o que os nossos corações pedem, suponhamos que isso fosse o governo se sensibilizasse, o Lula se sensibilizasse, o ministro da Defesa se sensibilizasse, o Congresso se sensibilizasse, as próprias Forças Armadas se sensibilizassem grandemente, né? Elas são aparentemente monolíticas, mas haverá uma outra fratura, e essa fratura poderia ter efeitos tectônicos. Suponhamos que tudo deu certo. Aí eu vou colocar uma única questão para vocês, nesse sentido, de animar o debate. Desenvolvemos a parte científica, tecnológica, de produção, autonomia, material, pesquisa. Adotamos essa perspectiva em que damos muito mais ênfase em função do que está acontecendo no mundo, especificamente na guerra da Ucrânia, a mísseis, drones, foguetes, artilharia de um certo tipo, cobertura aérea, muito importante. A Rússia tem a enorme vantagem de ter muita artilharia e ter uma cobertura aérea muito grande, né? Tudo é adotado. Isso levaria um tempo. E, nesse tempo, a história está rolando. E, nesse rolar da história, o mundo está cada vez mais perigoso. Eu pergunto, se nós conseguíssemos isso, ainda assim, nós temos que defender uma série de riquezas que estão no território nacional, não são necessariamente riquezas nacionais,
Às vezes, muito pelo contrário, mas são riquezas que estão no território nacional e são riquezas e recursos que nos permitem pensar um país dessas dimensões, que nós todos sabemos como é que é, a população, etc., etc., em ter uma outra posição no mundo. Nós estarmos no mundo e atuarmos no mundo de maneira diferente do que que nós estamos atuando agora. E agora nós já estamos atuando muito mais, porque antes foram 6 anos de terrível regressão. E agora nós estamos tentando recuperar algo anterior num contexto mundial muito mais difícil. Mas diga que façamos isso tudo. A pergunta que eu coloco para o professor Manuel Domingos, que conhece muito, muito isso, ao José Genuíno, que conhece muito, muito isso. Nós teríamos condições, fico pensando, de resistir a um ataque de inimigos que fossem, seja os Estados Unidos, seja a OTAN, porque eu não penso que nós tenhamos qualquer. Não aparece no meu horizonte, pelo menos, a possibilidade de que nós tenhamos que nos defender militarmente contra a China, a Rússia, a Índia. Isso aí me parece absolutamente impensável, pelo menos por agora, né? A história das relações internacionais nos diz que a gente deve ser sempre prudente quanto ao futuro. Mas porque eu coloco essa questão, porque essa questão talvez tenha sua relevância, porque nós temos forças armadas que, do jeito que elas são organizadas, do jeito que elas funcionam em si mesmas, como um mundo fechado, com todas as cartas marcadas, é onde os civis, mesmo os conhecedores, como o professor Manuel Domingo, têm um acesso muito limitado. Essas forças armadas, elas servem, é dito, mas historicamente é isso, elas servem formalmente, retoricamente, para uma defesa externa. Efetivamente, para controle social, sempre, e repressão forte em alguns momentos, e repressão fortíssima quando o sistema, realmente o regime democrático nosso, que sempre é pálido, ele entra numa palidez absoluta e é substituída por um regime militar autoritário. Eu digo militar, mas a gente sabe que não é só militar, né? Só simplificar o raciocínio. Então, essa preocupação eu deixo com vocês dois. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Tadeu. Cláudio Graziano. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria elogiar as apresentações, muito preocupantes, né? Mas muito boas. E eu pergunto para os nossos debatedores da noite se essa questão desse corporativismo, né? De se pensar as Forças Armadas só só dentro de si mesma e não ter esse plano de defesa, me parece, né, também sou leigo no assunto, mas me parece que seria importante uma revisão dos currículos de formação das Forças Armadas, né, principalmente do Exército. E eu queria saber a opinião dos debatedores a respeito disso. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Se ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu devolvo para o Manuel Domingos. Manuel Domingos, com você, por favor. A pergunta do Cláudio foi muito importante e inconveniente, porque a primeira reação de do democrata que quer uma segurança de não intervenção militar, ele fala nisso, mudança nos currículos. Consta, inclusive, do programa do PT e de outras instituições, né? Mudança da formação militar. E isso É uma resolução do 6º Congresso do PT, de 2017. Pois é. Agora, o que é a formação militar? Alterando o currículo militar, você altera a mentalidade? Você altera a cabeça? Sabe? Eu acho que não. O militar não é formado como o médico, como o professor, como o químico, em sala de aula, sabe? O sociólogo, o antropólogo. O militar é formado por um conjunto de atitudes
e de práticas. O militar é formado, eu disse lá, alegoricamente, lá na Câmara, eu falei pela ginástica e pela música. O que significa ginástica e música? No caso da ginástica, é a ordem unida, a sincronização de gesto, a padronização de ritualística, de comportamento. Isso aí vai condicionando, né? A continência, a ordem unida, senta, levanta, aquela coisa. Isso é uma formação. Isso é uma experiência. Por que se faz isso em todos os exércitos do mundo? Há muito tempo. Há muito tempo. Isso é milenar. Então, o militar se forma desse jeito. Se forma desse jeito. Vocês já perceberam que o militar adora um PowerPoint? O militar não consegue falar sem PowerPoint. O Etchegói teve que usar o PowerPoint lá na Câmara essa semana. O que é o PowerPoint? Qual é a dificuldade? Nós estamos aqui, ninguém está usando PowerPoint. Nós estamos com a cabeça aberta aqui a receber novas ideias, novas informações, a refletir. PowerPoint é tipo de quem manda e de quem se habitua a receber ordem. É com condicionamento para aquilo, para agir da mesma forma. Uniforme, agir da mesma forma. E, por outro lado, quanto à música, olha, o militar dorme e acorda com música. A gente nunca se preocupou com esse negócio. Vocês conhecem, por exemplo, algum estudo sobre a música no quartel? Tenho certeza que não conhecem. O Franklin Martins escreveu uma portentosa obra aí sobre a música brasileira. Eu adoro aquela produção dele. Agora, sabe, eu escutei centenas de músicas militares. Centenas de músicas militares, cada qual mais arrepiante. Por quê? Elas introjetam no militar a ideia de que ele é maravilhoso. Ele é o máximo. Ele é a expressão máxima. Tudo de bom que a humanidade produziu está no militar. Aquele verso, nós somos fiéis soldados da pátria por ela amada. Quer dizer, o militar é amado pela pátria, ele não ama a pátria. Nós somos toda a esperança de que o povo alcança. Eu vou repetir, para vocês pensarem. Nós somos toda a esperança de que o povo alcança. Então, Cláudio, qual é a reforma de ensino que vai alterar esse tipo de pensamento? Está entronizado. Teria que mudar o cancioneiro militar? Porque não adianta você receber uma bela aula numa escola militar, e depois sair acreditando que é melhor do que todo mundo. Você sabe o que existe na canção da Amã? O cadete, no dia que entra, ele aprende que ele é a esperança de um Brasil inteligente. Ou seja, desde o primeiro dia, ele aprende que ele é melhor do que todo mundo. Veja lá, ó, nós somos a esperança de um Brasil inteligente. Isso é forte demais. Canta isso todo dia. Não adianta de ter aula de sociologia, de história, porque você está, sabe? Além do que, Cláudio, tem o seguinte: se o sujeito chega e diz, nós somos o exército de Caxias, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo quando ele diz, nós somos o exército de Caxias? Até o Lula repetiu, esse é o exército de Caxias. Nós somos o exército de preservação do legado colonial, é isso que ele está dizendo. Portanto, a formação do militar não é feita em sala de aula, apenas conversando com um amigo, Samuel, um professor aí de São Paulo.
Samuel Soares, que chegou até a fazer a escola chegou a capitão, né? A escola de aperfeiçoamento de oficiais. Ele foi aluno do Santos Cruz, ele foi comandado por Etchegóin, e ele disse o seguinte, que nunca ouviu nenhum dos dois, de nenhum dos dois, uma opinião militar, uma opinião política expressa. Na verdade, é no cotidiano que você vai aprendendo, vai se formando. A formação do militar não é como a do médico, do historiador, do engenheiro, né? É de um conjunto de símbolos. Daí a importância que eu atribuo a uma revisão do papel da história do militar. A narrativa tem que... eu detesto essa palavra, narrativa. Enfim, a visão do mundo precisa ser mudada, alterada. Como é que ela vai ser alterada, Janina? Ponha-se missão nova, destitua-se, anule-se a missão atual, ponha uma missão nova que ele vai ser obrigado a pensar de outra forma. Você já pensou o que é a Marinha ainda hoje odiar o Almirante Negro, o João Cândido? Quando a Marinha rebate, não aceita homenagear o Almirante Negro, o que ela está dizendo? Que quer manter o preconceito escravista, quer manter a chibata no lombo do marinheiro. Outra coisa, eu não queria me alongar demais, mas esse ponto, viu, Cláudio, que você levanta, é o ponto fundamental, porque está na cabeça de todo mundo, né? É mudar o professor, mudar a aula, mudar não sei o quê. E não é, eu mesmo já pensei assim. No tempo que o Jobim era ministro, nós insistimos muito com ele em mudar currículo. Aí lá, quando eu vi que ele estava enrolando e não ia mudar nada, eu compreendi que o militar, sabe, ele é que é dono da formação. Ninguém pode substituir o militar. Se ele não quiser, não faz, acabou. Como é que ele será obrigado a fazer? Se a chefia do Estado diz, nós precisamos de um avião completamente nacional ao cabo de 5 anos, isso vai afetar a mentalidade dele. Ele vai desativar um tiro de guerra que não serve para nada, só despesa, e transformar aquilo numa escola de garoto aí de Picos, no Piauí, ou aí do interior de São Paulo, de Minas, de qualquer lugar, em uma fábrica uma experiência de construção de drones, de comunicação, de radares, dessas coisas todas. Ele vai ser forçado a isso. Experimentação. Se o presidente chegar e disser precisamos de uma embarcação toda equipada com coisas nacionais, ele vai ter que mobilizar toda a capacidade científica e industrial do Brasil para, em determinado tempo, produzir aquilo. Então, satélites. Nós precisamos de ser absolutamente autônomos em satélite. Isso aí eu acho que muda, Cláudio, a mentalidade, a formação do militar. Através desse expediente, você pode mudar a formação do militar. Agora, chegando a dizer, decretando um novo currículo, olha, eu acompanhei todas as mudanças curriculares feitas no Exército, sabe, desde 1850, aí, meados do século. Tem, inclusive, um livro que compila tudo isso, é o livro do general Jeová Mota, é um livro que me acompanha há muito tempo. Pessoal, aquilo repete para continuar do mesmo jeito. É a visão do seu próprio papel que vai fazer com que ele mude de mentalidade.
você atribuir um novo papel. Aqui eu aproveito para responder a colocação do Granado, que fala da importância da reforma militar ser tocada com a importância da segurança pública. Olhe, na ocasião em que o militar tiver ligado em construir um escudo de mísseis de alta performance, ele vai se esquecer de que tem que reprimir o povo. Ele vai se esquecer, ele vai se sentir mais militar e menos policial. Agora, como fica a ordem pública? Daí a necessidade, não pode ficar sem ordem pública, né? Daí a necessidade de nós termos o Estado montar equipamentos que garantam a ordem pública. Eu não posso conceber uma reforma militar dissociada de uma reforma da segurança pública. Faz muito tempo que eu estou discutindo isso com o Luiz Eduardo Soares. Os nossos colegas da segurança pública estavam pensando em segurança pública sem levar em conta o militar. E os nossos colegas dos estudos de defesa estavam trabalhando sem pensar nesses problemas da segurança pública. Eu não consigo ver separação nas providências do Estado. O Estado tem que desenvolver um aparato de segurança pública efetivo. Significa o quê? Sobre isso eu tenho trocado ideias com o Genuíno faz tempo também. Significa uma guarda costeira. Significa uma polícia de fronteira. Esse negócio de vigiar a fronteira não é para militar, não, pessoal. Eles ficam falando que é fácil do povo captar. Mas o militar é muito caro para ele ficar vigiando fronteira. A polícia de fronteira tem que ser uma profissão, tem que ser uma instituição permanente. Inclusive, ajude o Brasil a estabelecer a presença do Estado, ajude o Estado a estabelecer sua presença em áreas mais longínquas, em áreas mais distantes. Ficar aquela rotatividade lá, aquele pilotão de fronteira, caríssimo aquele pilotão, sabe? E que não vai atender às necessidades. O pilotão de fronteira não vai atender às necessidades. E vai fingir que está protegendo, não está protegendo. Quem opera com ilícitos é polícia. Polícia tem que fazer isso. Então, eu falo da guarda costeira, mas eu acrescentaria também a polícia ambiental. A polícia ambiental é um problema a ser estudado, porque ela pode ser estadual e federal. Acho que é indispensável, porque tem áreas que são, quer dizer, os limites dos biomas não correspondem aos limites da jurisdição do Estado, né, da federação. Então, tem que haver uma guarda nacional de meio ambiente, de proteção ambiental. E assim vai. São diversas instituições que o Estado precisa montar para garantir a segurança pública. A entrada e saída da droga no Brasil, ela se faz pelas fronteiras marítima e terrestre, que tem aí de contrabando, etc., de ilegalidade. E enquanto a Marinha e o Exército fizerem isso, não vai haver controle nenhum, antes pelo contrário. O que nós teremos é o aumento da criminalidade, como foi o caso agora do governo Bolsonaro. Tocou as tranças lá, o que tem de corrupção na Amazônia, né? com coisas, com ilegalidades, tudo. Né? Enfim, Vicente Trevas, essa crise que o Genuíno mencionou, que você retomou, eu acho que é isso mesmo. O distúrbio de personalidade está chegando no seu limite.
que esses generais vão fazer da vida? Olha, a guerra se desenvolvendo, os, os foguetes, os mísseis cada vez mais rápidos, os aparatos de vigilância cada vez mais aperfeiçoados, e os caras a essas alturas do campeonato estão atrás do quê? Vão gastar agora R$ 173 mil numa pesquisa para saber como está a sua imagem, para melhorar. Saiu agora que vão gastar 173 mil, encomendaram a pesquisa por esse dinheiro, por esse valor, para saber como melhorar a imagem. Os caras deveriam estar ligados a essas alturas em como montar um forte aparato. Se eles anunciassem aí, nós somos capazes de lançar foguete a partir de Alcântara. Imagine, isso aí não melhoraria a imagem? Nós não precisamos mais comprar satélite. Nós temos capacidade, por conta do nosso trabalho com as universidades, institutos e empresas, nós temos capacidade de fabricar nossos próprios satélites. Aí a sociedade ia ficar contente, ia ficar sentindo o valor do militar. Sabe? O general Tchegóin disse, se tirar o exército de Uberlândia, rapaz, ele acolá confessou que o exército não serve para defesa, ele serve para atender a politicagem lá, a política do pé miúdo. E não lhe ocorreu, por acaso, que as instalações de Uberlândia podem servir para pesquisa, podem servir para desenvolvimentos. Ou, se não servir, pode se transformar em equipamento público para a prefeitura, para o Estado fazer qualquer coisa. Nós sabemos que é trilionário o patrimônio imobiliário das Forças Armadas. É dinheiro para caramba. Vendendo uma pequena parte dele, você financia a construção de coisas sofisticadas, de um submarino sofisticado no Brasil, em curto prazo. Se o militar receber tal atribuição, se o Lula chegasse, vamos fabricar nosso submarino aqui, em tantos anos, está aqui o dinheiro. Tá? Eles iriam, sabe, ter outra formação. Eles iam se projetar, se organizar em outro sentido. Desculpe eu ter esticado demais a minha fala aí. Quero agradecer muito, Manuel Domingos. Quero depois passando para o Genuíno, depois a gente quer fazer um grande agradecimento a você e fazer a propaganda do seu livro. Eu vou colocar o seu livro na tela aqui. Genuíno, com você, por favor. Olha, eu começaria concordando com as observações do Manuel Domingos, quando ele trata, Cláudio, de que a questão da formação e da doutrina em relação às Forças Armadas é algo muito mais amplo, complexo, e que nós nunca demos importância a isso. Porque a esquerda tinha uma relação deformada. Ou a gente imaginava um general nacionalista e legalista, ou a gente imaginava um militar revolucionário, que era exemplo do Prestes, exemplo do Lamarck. Os dois caminhos equivocados. Equivocado porque não dá certo. Olha bem, eu acho que nós estamos vivendo uma situação de fim de linha para as Forças Armadas do ponto de vista do que a gente podia chamar da estética militar, do ethos militar, do prestígio militar. Porque eu acho que eles se degradaram muito com esse governo e a ineficiência vai ficar evidente. Por isso que a gente deve acompanhar essa questão, Vicente, essa questão das Forças Armadas, nós temos que acompanhar a miúde, nós temos que acompanhar permanentemente. Vai surgir pronunciamentos militares, vai surgir atitudes de descontentamento, vai surgir. Até para a gente fazer esse movimento, que eu advogo,
um movimento de pressão sobre o governo para que o governo, o presidente Lula, tome decisões mais assertivas, mais corajosas sobre a soberania do poder civil sobre o aparato militar. Não adianta fazer isso que está acontecendo. Pesquisa de opinião pública, quais são os projetos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não adianta. A questão, o buraco é muito mais profundo e mais embaixo. E aí, Tadeu, eu gostei da sua palavra. Eu só não usei a palavra refundação para que é forte, mas se trata de refundar. Por quê? Porque as Forças Armadas se desenvolveram com base no seguinte, em dois princípios: dependência externa e repressão ao povo. Se nós não quebrarmos com esses dois elementos, e para quebrarmos com esses dois elementos, nós temos que mexer no artigo 142, nós temos que mexer na questão da segurança pública, e nós temos que mexer, como o Manuel Domingos falou, em relação a discutir a questão dos equipamentos, da sofisticação, de combater as improvisações, de discutir o preparo no outro patamar. Quais são as exigências modernas do conflito de hoje? O Brasil não tem um conflito à vista com os países vizinhos. Agora, a nossa capacidade de resistência, eu acho que é praticamente nula, viu, Tadeu? Para ser franco contigo. Porque, olha, por exemplo, a fábrica Avibras, que fica aqui em São José dos Campos, tá falindo, que é a fábrica que fabrica míssil, Terra-A. A questão do programa nuclear, que é a questão do submarino convencional de propulsão nuclear, vai ou não vai. E a base de Alcântara, que é estratégica para você ter uma visão do aeroespacial do Nordeste África e para trás, para a Amazônia, foi cedida aos americanos. E o nosso satélite geoestacionário, ele está dependendo de uma licitação para construir a base terrena, que é a base que administra as bandas do satélite. Então, eu diria para você que a situação de defesa do país é lamentável. Por outro lado, nós estamos num subcontinente estratégico em minérios, em proteína animal e vegetal, em água doce, em área agriculturável, em petróleo no Atlântico, lítio na Bolívia, uma Amazônia que é patrimônio da humanidade sob a soberania dos países que integram a Amazônia, e nós estamos diante de um subcontinente estratégico na geopolítica mundial. E a gente, para poder imaginar uma defesa minimamente eficiente, nós temos que retomar o princípio que foi da época do governo Lula 1 e 2, na criação do Conselho Nacional de Defesa, do Conselho Sul-Americano de Defesa, que é o seguinte: entre nós, países da América do Sul, fazemos a cooperação. Para fora da América do Sul, nós fazemos a dissuasão. E aí tem um compartilhamento, uma parceria mais estreita com os países da América do Sul, da Unasul, que integravam o Conselho de Defesa Sul-Americano. Aí você pode minimizar essa debilidade. Porque, olha bem, a OTAN, as bases da OTAN cercam a América do Sul. Atlântico, Colômbia, Paraguai, tá certo? Peru, cerca a região, as bases da OTAN. Então, nós temos que ter uma forte diplomacia para se colocar no mundo multipolar, e o Lula está fazendo isso corretamente. Agora, está faltando uma diplomacia militar. Por exemplo, uma discussão desse porte tem que envolver o ministro das Relações Exteriores e o ministro da Defesa, para como discutir a convergência das duas políticas, a diplomacia militar e a diplomacia dos itamaratocas. Vamos trabalhar conjunto, esse é o problema. Então, eu acho que o Lula está correto com a política externa, mas está faltando uma perna. E essa perna, no meu modo de entender... Agora, para que as Forças Armadas se coloquem à altura de uma política soberana, aí o Manuel Domingos tem razão, tem que mudar radicalmente os parâmetros. Não é para ter gás-pimenta, não é para ter tanque, não é para ter baioneta, não é para ter cacetete,
não é para fazer os quartéis espalhados pelo Brasil inteiro ocupando território. Aí nós temos que iniciar um processo de mudança, de modernização, de inovação muito profunda. E aí, Tadeu, para ser franco, você tem razão. A esquerda tem que defender um programa de refundação das Forças Armadas à altura do que é uma política de defesa. Agora, para fazer esse debate, eu não posso fazer esse debate pelo viés ideológico, eu tenho que fazer esse debate pelo viés das tarefas da luta da soberania nacional, as tarefas de coesão do povo, as tarefas do Estado democrático, as tarefas da inserção soberana do Brasil no mundo, as tarefas de a parceria, que a gente pode minimizar isso, da parceria civil e militar das universidades com as academias militares, fazer esse tipo de parceria. Porque eu acho que, em parte, pessoal, isso que o Manuel Domingos falou é correto, mas, em parte, quando você tem um movimento intenso da sociedade, isso chega lá dentro. Eu acompanhei, como assessor do Ministério da Defesa, algumas reflexões que entraram na Força Armada. Reflexões da comunidade LGBTQIA+. Teve casos graves de repressão e mexeu com a tropa. A questão das mulheres, mexe. A questão racial. Por isso que o Vilas Boas disse, num discurso, que o Brasil estava se livrando do politicamente correto. O que ele diz que eu conheço? O país está se livrando com o inominável, com o golpe, do politicamente correto, da luta das mulheres, da luta da comunidade LGBTQIA+, da luta antirracista. Porque isso chega, e chega lá dentro. Eu vi casos concretos que chegavam, demoradamente. Então, eu acho, companheiros, que esse nosso projeto, eu imaginava, Tadeu, Vicente, que nós fôssemos, eu defendi isso aqui, com um debate, que o governo Lula iniciasse uma transição nas Forças Armadas. Não houve transição, houve continuação. A mesma coisa em relação ao Gabinete de Segurança Institucional, que devia ter sido extinto, não foi. E a mesma coisa com a segurança pública, eu concordo com o que o Manuel colocou, que tinha que ter um ministro da Segurança Pública civil, para criar o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Integrar as polícias, banco de dados, criar a Guarda Nacional, operações, e usar o conceito de força e não de violência. Aí você faz uma mudança nos parâmetros da segurança pública. Então, eu acho que nós estamos na seguinte situação: para influenciar o governo, que eu defendo, que nós defendemos, é fundamental a gente fazer uma pressão de fora para dentro, na medida em que a interlocução por dentro está um tanto quanto bloqueada. Então, eu defendo a pressão de fora para dentro. E é nessa pressão de fora para dentro, Tadeu, que eu acho que a gente tem que ter uma plataforma, objetivos. Nesse sentido, eu sou otimista com essas possibilidades, fazer uma pressão. Por exemplo, eu acho que uma Conferência Nacional de Defesa Nacional pode se viabilizar com especialistas, com academia, com movimentos, criar um movimento de opinião pública. Nós temos condições para isso. Eu vejo como positivo, para terminar, o lançamento do livro do Manuel Domingos. Essa é a minha contribuição. Mas eu gostei da palavra, viu, Tadeu? Se trata de refundar, porque a história das Forças Armadas, se você for fazer um levantamento, é uma história que nós temos que criticar, reformular e refundar no sentido de criar outros referenciais, outros parâmetros. Eu queria, Genuíno, eu queria relembrar aqui, aproveitar que você falou aí da relação na América do Sul, eu queria registrar o seguinte: se nós quisermos autonomia em armas e equipamentos, indústria de defesa, nós vamos ter que forçosamente nos aliar em profundidade aos países sul-americanos. Claro. Porque, caso essa coisa não seja feita em parceria, os satélites, os equipamentos, não haverá viabilidade econômica nos projetos de desenvolvimento de material bélico.
Isso precisa ser muito caro, tem que ter mercado. E o mercado qual seria? O mercado seria a América do Sul, desenvolver barcos em parceria com o Chile, com a Argentina, desenvolver satélites com diversos países sul-americanos. Então, essa coisa não pode ser pensada separadamente. Por que a indústria brasileira fracassou? A indústria de defesa do Brasil fracassou. A Vibra está com essa dificuldade. É preciso um comprador. Você estabelece o comprador quando você está já desenvolvendo a coisa. Os Estados Unidos fazem isso. Eles desenvolvem sabendo que tem mercado cativo. Entre eles o Brasil, que é um grande comprador. Agora, Tadeu, quanto à palavra refundação, rapaz, eu gastei um bocado de tempo pensando nisso. Eu acho que é necessário uma refundação. Só que o termo é meio Pesado. é meio pesado, né? E vai ferir profundamente. Por isso eu optei, não sei se é menos agressivo, mas eu optei pelo termo reforma. Tá bom. Reforma militar. No fundo, Tadeu, eu tentei atenuar a afirmação, a expressão. Até porque nós estamos mais acostumados. Tem reforma política, reforma tributária, né? Tem essas reformas todas. Né? Agora, você tem plena razão. Essas instituições armadas, elas serviram para manter uma sociedade iníqua. Esse foi o serviço principal. Sociedade de fundamento escravista. Para termos outras forças armadas que sirvam à mudança social, é preciso refundar. Sendo menos agressivo, a gente pode dizer, vamos reformar, para usar inclusive uma palavra que é bastante... Reforma do judiciário, reforma agrária. Eu sou favorável a essa habilidade, Manuel Domingos. É isso. Mas eu queria, Granado, só acrescentar uma experiência com esse negócio da integração latino-americana que eu conheci quando estava no Ministério da Defesa. A Colômbia, as lanchas produzidas na Colômbia, elas têm um raio de volta muito curto, porque os rios são menores. Já as lanchas produzidas no Brasil, pelos rios mais largos, são de um raio maior. Então, estou te citando um exemplo, como você pode fazer parcerias numa coisa concreta. Você pode fazer parceria satelital, por exemplo. O satélite geoestacionário cobrir toda a região da Amazônia da América do Sul. Então, você tem condições de ter um mínimo de autonomia nessas parcerias, reforçando a ideia que o Manuel Domingos colocou. É isso. Muito obrigado. Agradeço muito, Genuíno, agradeço muito, Manuel. Manuel, só antes de passar para o Vicente fazer o encerramento, eu vou pedir para você fazer um rápido comercial do seu livro. A capa do livro é essa que eu coloquei na tela, Manuel Domingos Neto, O que fazer como militar, anotações para uma nova defesa nacional, publicado pelo Gabinete de Leitura. O Gabinete de Leitura é um centro cultural coordenado pelo próprio Manuel Domingos. Então, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o livro, que já está, inclusive, com data de lançamento prevista em São Paulo para o dia 22 de setembro. Então, Manuel, com você para um rápido comercial, aí eu passo para o Vicente, por favor. Amigos, sinceramente, eu acho que vocês, particularmente o Genuíno, já fez o comercial. O que eu queria registrar é o seguinte: esse livro, eu fiz questão que ele não fosse grande, ele vai ter 211 páginas, facilmente ele poderia ter 500 páginas, eu procurei comprimir o máximo, eu resumi as frases, aí depois analisava bem qual era a palavra dispensável e retirava, né? Eu
preferi ter poucas páginas e, como o Genuíno falou, ter um estilo que não seguisse a rigidez acadêmica e que tivesse algum atrativo de leitura, que fosse encadeado e tudo. Daí ele ter dado muito trabalho, né? Mas afinal ele resumiu um bocado de tempo. Resumiu desde a minha tese de doutorado, que ainda foi feita nos anos 70. Nos anos 70 eu fiz o mestrado em 76 e defendi a tese em 79. Agora, o estudo, obviamente, começou bem antes disso. E ele reflete aí, é um livro incompleto, porque, eu já disse, se eu fosse abranger mais coisas, tocar mais... Por exemplo, eu não toquei no Tribunal Militar, né? Eu conversei longamente com o brigadeiro Joseli, né? Ele leu já um bocado desse livro, não leu o livro todo, leu passagens, presidente do Superior Tribunal Militar, e eu preferi deixar a temática para uma próxima ocasião. Por quê? Porque eu, pessoalmente, não tinha domínio bastante para defender a tese, sabe? Eu preferi, não, eu vou amadurecer mais. O que tem no livro são coisas mais que eu tenho uma sustentação, eu sou capaz de uma sustentação mais forte. Há partes que deram muito trabalho, né? Essa parte do recrutamento militar. E tanto é que eu não faço, às vezes, afirmações muito tranchants, porque demanda muito estudo e muito planejamento uma revisão do serviço militar. Mas, objetivamente, nós precisamos de rever o serviço militar, porque esse que está aí não presta. Tem os mesmos moldes do serviço militar do tempo colonial, tal como Dom Pedro I pegou e repetiu para o Império. Mas, um outro ponto, por exemplo, relacionado a esse ajustamento militar, a reforma da carreira. A reforma da carreira merece estudo especializado. Do jeito que a carreira está, a carreira militar está, para isso, para uma elite mandar, né? E para essa imensa quantidade de jovens sem perspectiva, sem expectativa de futuro melhor, ser subordinada, né, a essa elite que tem condições de fazer carreira no oficialato. Isso precisa mudar. Eu faço algumas sugestões, mas isso aí já mereceria um outro livro, sinceramente, tão complexo. Eu tenho, na minha biblioteca, no gabinete de leitura, eu tenho uma estante inteira de livros sobre carreira militar, em diversos países. Diversos países. Agora, eu olho assim para as experiências possíveis, que eu tenho alcance, né? O máximo possível, mas quando eu penso no Brasil, eu penso exatamente na condição brasileira. Eu procuro evitar seguir exemplos. Acho que nós temos que formar, nós temos que ter nossa visão própria em torno do que fazer. O militar vive copiando uns aos outros. E a gente deve estudar o que se ocorre por aí, mas o caminho a ser perseguido deve ser livre de influências, porque nós temos problemas e eles não têm. Cada nação, a condição de cada estado é completamente diferente, cada cultura, né? Cada situação, cada potencialidade econômica. Por isso, eu deixei de ficar mencionando exemplo. Na América Latina
tem isso de positivo, a China tem tal coisa, nos Estados Unidos, etc. E tal. Eu acho que esse tipo de raciocínio não nos convém muito. Vamos observar o que se passa no mundo todo, mas vamos definir o que é importante. Em suma, é, é, é esse o resultado do esforço. Eu vou continuar trabalhando. Esse livro, eu imagino que seja um pontapé que eu publico agora para animar o debate político em torno das Forças Armadas. O que fazer com o militar? Mas ele está longe de esgotar os assuntos. E também não é uma pessoa que vai resolver esse negócio. É um conjunto, um coletivo, debater ideias, tudo, sabe? É um conjunto de... Mas se o Estado brasileiro não tiver um corpo civil especializado em assuntos de defesa e assuntos militares, aí eu não acredito que nenhum chefe de Estado, nenhum parlamento possa se posicionar corretamente. Eles vão ser sempre reféns. E nisso se exerce a tutela que tanto o Genuíno fala. O monopólio do conhecimento sobre o militar é o que permite a tutela. Né? O militar delibera o seu próprio caminho, quando, na verdade, quem devia deliberar seria o poder político. Fico aqui. Muito obrigado, Manuel Domingos. Bom, o livro já está em pré-venda. Né? O Mário está nos Pode acessar. acompanhando. O Mário Simão está nos acompanhando. Sim, O Mário está está aqui conosco. acompanhando a edição do livro. Eu acho que estará sendo enviado aí nos próximos dias para o pessoal que já está na lista aí da compra, não é isso, Mário? Exatamente. Ele está na fase da última revisão, vai para a gráfica. Provavelmente no começo da semana que vem já deve ter sair impresso, né? E a partir daí vai começar a ser enviado para quem já fez os pedidos, que pode fazer naquele site que tem sobre o gabinete de leitura, né? .com.br. Gabineteleleitura.com.br. O livro pode ser adquirido em pré-venda ali e já faço eu a propaganda. O frete é gratuito, o livro não. Né? Então, todas as pessoas podem acessar o gabineteleleitura.com.br e adquirir o livro. Vicente, por favor, para o encerramento e os agradecimentos finais. Com você. Excelente sessão, né? Eu acho que aqui a gente dá um diálogo muito consistente, viu? Muito consistente, e também um diálogo a partir do qual a gente tem aí uma agenda de iniciativas, né? Então, a primeira dela é o lançamento no dia 22. Mário, a gente teria nessa ocasião já poder aí estar fazendo uma venda também no lançamento e tudo, né? 22 de Com setembro, né? certeza, com Legal, certeza. legal. Isso é importante aí, né? Eu acho outro tema importante de agendas é como dar sequência, como criar um grande consenso sobre a necessidade de uma Conferência Nacional de Defesa e, a partir desse consenso, tomar iniciativas. Eu acho isso muito importante, né? Depois, também, eu acho que temos de acompanhar a reconstrução ou a retomada da Unasul, para estar atento que nesta retomada, dessa reconfiguração, se reconstrua o tema da defesa sul-americana, né? Nesse parâmetro que o Genuíno coloca, ou seja, cooperação continental e dissuasão coletiva, né? E eu acho que a própria conjuntura vai trazer, talvez, a necessidade de abrir com outros atores, né, essa agenda, e concordo com o Genuíno de que o que nós estamos fazendo possa contribuir que o governo trate de uma forma mais estratégica essa agenda incontornável, né?